Sardinha. É importante entender que eu não estou explicando a minha arte. Eu estou contando a história dela. Quando eu explico, eu limito. Quando eu conto a história, eu trago sentido. Muito antes de eu pensar, vou fazer o mar na lata de sardinha. Eu já tinha uma lata de sardinha que me acompanhou por muitos anos. Eu fiz uma caixa adaptada para eu guardar a parafusadeira que eu usava aqui na oficina, também usava nas aulas e todos os projetos que eu já fiz. E o lugar onde eu guardava as brocas era uma lata de sardinha. E assim, já dei aula no Rio de Janeiro, já dei aula em Goiás, muitas aulas em vários lugares de São Paulo e aquela lata de sardinha sempre comigo. E para quem acha que produção dessas criações de arte originais, elas vêm só em momentos de luz, tive uma grande ideia, às vezes é o oposto. Eu tenho várias peças que eu criei quando eu não tinha um pingo de criatividade. Foram peças que nasceram em momentos em que eu não estava tão criativo como de comum. Então o que aconteceu? Eu fiz uma primeira lata de sardinha com o mar no ano passado, e foi no momento em que realmente sabe aquela coisa do tipo, eu terminando o dia, eu não tinha muito o que fazer, eu queria criar alguma peça, produzir alguma coisa e nada. E aí eu tinha uma lata de sardinha lá em cima da minha bancada, meio que dando bobeira assim, ali no canto, e aí eu tinha uma madeira cortada e tal, e olha pra cá e olha pra lá. Aí de repente pega a lata. Poxa, eu vou fazer um mar aqui, Vamos ver. Aí, lá vai eu. Corta a madeira, prepara, lixa e faz o acabamento e mede as alturas. As primeiras são sempre muito difíceis, porque você precisa aprimorar a ideia, o conceito, a altura, movimento. E aí comecei. E você fica horas até desenvolver a ideia, o conceito. Mas foi dando certo, assim. Aí no momento em que eu basicamente terminei ela, que eu movimentei, eu falei, deu certo. Deu certo. E é importante dizer que antes mesmo de ter uma aprovação, a internet vive muito dessa coisa de aprovação ou não, Eu tenho uma curadoria pessoal de todas as peças que eu faço, em que eu vou olhar para elas e ver se elas são de fato uma criação de Árvore, se são originais de Árvore, Então eu terminei, peguei o barco, coloquei em cima, girei, e aí a cabeça funcionou, Aí eu pensei, caramba, mas as sardinhas já são do mar. E se eu fizer um mar dentro da lata daquilo que... Aí a cabeça... Mas até então eu não tinha tido essa luz, essa iluminação que todo mundo pensa que é assim, nossa, o cara... Não tive assim. Eu só tive essa certa iluminação, esse momento vislumbrante assim, depois que a peça já estava pronta, que veio de uma criação experimental, E gente, convenhamos que a internet é uma loucura, E depois que eu publiquei o vídeo da sardinha, o pessoal assim comentava assim, caraca, que hilário isso, que diferente, que exótico, que coisa, e que lindo, Então vieram muitos comentários e acabou que o vídeo que eu fiz da sardinha rodou o mundo inteiro. Eu comecei a receber mensagens em castelhano, inglês, espanhol, português, norueguês, finlandês, russo. A sardinha rodou o mundo. E foi uma criação aqui, que saiu daqui. Tô até de camisa de sardinha agora. E aí eu comecei a reproduzir essas peças. Por que reproduzir as peças, gente? Vamos lá. Se eu faço uma única peça, uma única pessoa vai ter. Se eu faço diversas peças, muitas pessoas podem ter aquela peça de arte original feita por Tio Árvore.
essa ideia de peça de madeira com movimento não é uma invenção minha, né? Isso é muito antigo, gente. Os autômatos são peças muito antigas, né? Isso não é uma criação Tio Árvore. Mas o conceito de lata de sardinha é uma criação Tio Árvore. Então cada uma recebe um número e recebe uma assinatura do artista. E é legal que a gente pode ter isso em casa como uma peça decorativa, como uma peça interativa, como uma peça para a gente poder contar a história, como uma peça que pode ter assim multifunções. Mas a gente não pode esquecer que era uma lata de sardinha. E lata de sardinha as pessoas jogam fora. Aqui não. Aqui a gente produz arte que traz esperança para o coração. Um abraço do Tio Árvore.